Olá a todos, meu nome é João Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, hoje eu quero trazer sobre como eu consegui ficar 30 dias sem Instagram, sem YouTube, sem TikTok, sem rede social nenhuma. Mas, antes de tudo, eu quero que você, primeiramente, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Eu vi que metade do pessoal que vê os meus vídeos não é inscrito. E vamos lá bater metas e metas e metas. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, saiba que eu fiquei 30 dias sem mexer muito no meu celular. Por que razão? Eu comecei a perceber que estava tomando muito do meu tempo e eu precisava mudar isso de alguma forma. Então, brutalmente, eu peguei o machado e acertei a raiz da árvore que mantinha eu ligado à minha tela, e isso influenciou muitas áreas da minha vida. Então, por favor, preste atenção nesse vídeo, porque eu agora vou mostrar o Nectar pra você. Eu analisei, eu escrevi tudo que aconteceu comigo, eu me fiz de cobaia. Então, por favor, assista. Acho muito importante sequenciarmos o que aconteceu. Então, para isso, eu fiz um método científico com a minha vida. Primeiramente, vamos às observações. Na primeira semana eu fiquei um pouco estressado nos primeiros 2 dias. Eu acho que muita gente já sabe sobre isso, já ouviu muito sobre isso, mas eu vou falar brevemente sobre como a dopamina está muito relacionada ao celular. Bom, o uso do celular e redes sociais pode estimular a liberação de dopamina no cérebro, e principalmente no meio de estímulos constantes e reforços positivos, como curtidas e comentários. Então é muito gratificante quando a gente recebe uma curtida, ou então quando a gente vê aquele videozinho legal e dá aquela risadinha de leve. Nossa, que foi massa, e vou enviar para um amigo meu. E como eu cortei de vez, foi muito brusco, acontece que os receptores de dopamina, eles diminuíram. E ocorre uma regulação negativa, resultando na redução do ponto de ajuste hedônico, ou seja, o nível básico de felicidade. Então, nos primeiros 4 dias, quando eu cortei direto a dopamina, foi uma brusca ação, eu comecei a ficar um pouco mais irritado. Isso acontece muito porque, como eu disse anteriormente, eu estava muito condicionado a todos os dias acordar e ficar um pouco no Instagram, ficar um pouco no celular. Eu ia jantar, almoçar, via meu vídeo no YouTube. E quando eu cortei isso, eu comecei a ficar chateado, porque eu queria aquilo na hora, como eu queria e como deve ser. Mas não deve ser assim, porque quanto mais estimulamos nosso cérebro a se acostumar com isso, é péssimo, porque ficamos cada vez mais com níveis de dopamina altíssimos e precisamos de mais coisas para suprir esse nível, que é mais telas, mais vícios, mais busca por conteúdos que, convenhamos, que não tem fim, né? Porque a internet é muito grande, é rica em conteúdos. Agora depende de você filtrar cada um por um. E como meu cérebro não é burro nem nada, eu comecei formas de burlar esse propósito. Antes de tudo, eu quero me corrigir, porque eu falei uma palavra errada. Jejum é retenção de alimento. Então, se eu fico sem celular, não é jejum, porque celular não é alimento. É propósito. Eu fiz aquilo com intenção de receber outra coisa, seja ela religiosa ou não. Continuando. Bom, no 5º dia pra frente eu comecei formas de burlar esse propósito, porque, como eu disse, eu precisava de alguma coisa, porque eu já estava tão acostumado que, como foi algo brusco, eu fiquei sem fazer nada. Eu fiquei, nossa, velho, que saco. E isso, meu amigo, é algo natural, porque como meus níveis de dopamina estavam lá em cima e foi uma queda alta, não tinha algo que fosse suprir esse nível. Então eu precisava de alguma coisa. E minha solução foi joguinhos de celular. Eu fiquei 3 dias jogando muito Traffic Rider, que é aquele jogo de moto em que você pega o celular e fica acelerando. Pra vocês terem noção, eu quase compro um pacotinho que vinha moedas pra ter uma moto top lá. Bom, depois de 3 dias jogando, não foi muito não, mas tipo assim, eu tava jogando, tava querendo burlar esse propósito. Depois de 3 dias jogando, eu entrei com a convicção de que aquilo era errado. Então eu de novo desinstalei o jogo. E na primeira semana eu tive pontos positivos e pontos negativos. Os pontos negativos foram esse aqui. Senti que fiquei mais criativo. Eu penso em mais coisas, ideias que possam agregar em vários pontos da minha vida, inclusive mais conteúdos para o canal. Vem aí. Bom, como eu disse, na primeira semana eu fiquei muito mais criativo, porque eu estava permitindo que meu cérebro pensasse.
Eu não ficava vendo aquela coisa processada diariamente, com aquela rolagem infinita. Eu estava começando a analisar meu mundo ao meu redor. Porque quando eu começo a olhar em volta, eu percebo pontos que eu quero melhorar. Mas para observar esses pontos, eu primeiro tenho que tirar meus olhos de outros pontos. E que esses outros pontos é aquela rolagem infinita. Pontos negativos da primeira semana. Não é sobre tempo, mas tem a ver com querer fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma tese em relação a isso, que não é sobre ter o tempo, é sobre querer. Porque, convenhamos, não é o Instagram, não é o TikTok, não é nada disso. É sobre o que eu vou fazer perante eles. Porque eu posso sim ter Instagram no meu celular e ter autocontrole, mas não é o que acontece. Você pode colocar aquele variador em que se passam 50 minutos e o aplicativo fecha. Mas, poxa, velho, aquilo ali, na moral, é uma estupidez. Não tô falando todo mundo, tem gente que tem autocontrole, parabéns pra você. Mas você, cara, que tenta falar, não, eu tenho autocontrole sim, tá tudo certinho. Que sou eu essa pessoa? Não sei se é pra você também, mas eu gosto muito de usar como exemplo, como o boneco de teste. O boneco de teste em questão começou a perceber que não é sobre o tempo, mas sobre querer fazer durante esse tempo. Já para a segunda semana foi muito chato. Brincando aqui, muito chato. Parecia que era só na primeira semana que ia ser chato, mas na segunda surpreendeu, porque foi ainda mais chato. Bom, frequentemente eu já fico, sei lá, uma semana sem Instagram, uma semana sem TikTok, uma semana sem YouTube, naturalmente. E eu já estava acostumado em ficar uma semana. Era chato, mas eu aguentava. Mas quando foi para duas, meu parceiro, o negócio duplicou de dificuldade, porque tava insuportável. Eu ficava sem fazer nada o dia todo. E foi aquela coisa, não é sobre ter tempo, é sobre querer fazer. Porque, como eu disse, eu tinha tempo, eu tenho tempo, mas é sobre querer fazer. Eu posso ter tempo que for, mas se eu não quiser fazer, eu não vou fazer nada. E é esse o maior discurso de um procrastinador. Aquela pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada, ela sempre tenta justificar os seus meios, dizendo que não tem tempo, mas é mentira. Muito bem, muito obrigado. É muito válido a gente fechar nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração para o mundo que está aí afora. Porque, convenhamos, tem muita ideologia por aí, não vou citar nomes, mas tem muita ideologia por aí que quer desfigurar a pessoa, desfigurar a ideia central do que você é. Porque quando você não sabe quem você é vulnerável para a pessoa que quer te dizer o que você é. Não é mais aquele processo em que você busca conhecimento, você busca entender a sua formação básica, você busca entender o que aconteceu antes de você. É sobre algo passageiro, momentâneo. E que eu tenho certeza que não é válido viver nesse mundo. Porque o que acontece de coisas ruins, que você é altamente vulnerável só por estar com seu celular, é imenso. O tanto de nudez a coisas sujas, por exemplo, toda pesquisa que você faz no TikTok, por exemplo, sabe aquele link azul no TikTok que tem todo o vídeo? Nossa, quando eu clicava em um, era automático, sempre aparecia uma pessoa semínua. E ele ficava, meu Deus, como isso é possível? E ele, tipo assim, era uma coisa muito besta. Por exemplo, Lego Marvel DC e tinha a classificação 761748. Esse número que eu falei é um código que toda caixa de Lego tem. É variável. Aí você clicava nesse link, poxa, era uma pessoa seminua. Como isso é possível, velho? Tipo assim, todo tempo existem gatilhos que vão sendo lançados. E tipo assim, está tudo ao nosso redor. Tudo foi contaminado. Literalmente, tudo está contaminado. Na TV, no celular, nos outdoors, tudo está contaminado. Esses dias eu estava passando pela Pendia Guiar e eu vi um outdoor dizendo: qual foi a última vez que você ouviu o seu desejo? Tipo assim, desejo é literalmente você se permitir que o seu coração, que é maligno, que tem vontades sujas, abre espaço. E eu já falei isso antes e eu repito incansavelmente: esses desejos te quebram, no sentido de você querer buscar cada vez mais. Porque eu disse, desejo. Se você for buscar a etimologia da palavra desejo, você vai ver isso aqui. Origem no latim vulgar desedium, que vem do latim desidia, que significa preguiça, indolência ou inércia. E todo objeto mantém esse movimento até que uma outra força atue sobre ele. Então você tá lá, em linha reta, desejo, 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 desejo. E você caça isso, começa a caçar isso. Você começa a abdicar momentos
que você poderia fazer com sua família, que você poderia ter outro lugar para seus desejos. E você começa a ser uma pessoa cada vez mais preguiçosa. Porque vários empresários, todos, que hoje são multimilionários, eles não ouviam os desejos. Mas não todos os desejos. Vale lembrar que são os desejos da carne. Aqueles desejos em que você quer ser preguiçoso, que você quer abrir mão de tudo e fala, tô nem aí, dane-se, que o mundo exploda, eu tô nem aí pra nada. Esse tipo de desejo. Na Bíblia vai falar, lá em Tiago 1:14 ao 15, que os maus desejos é que são motivos de tentação para cada um, seduzindo e o desviando do caminho certo. Deste modo, o mau desejo gera o pecado, e o pecado, como consequência final, produz a morte. Então eu quero que você entenda que existem desejos bons e desejos ruins. Eu não estou julgando o desejo, mas os desejos ruins. Obviamente, muitos desejos, eles dependem do conjunto de fatores, como a cultura, a religião, os valores morais e a criação de cada pessoa. E óbvio, sobre o Brasil, os princípios tradicionais do Brasil, tanto católico como protestante, como o Brasil institucionalizado, e como classificar esses desejos ruins. Alguns desejos podem ser prejudiciais e trazer danos psicológicos, como os que são criminosos ou que visam tentar contra outra pessoa, além daqueles que quando o desejo é sobre compulsivo. Como eu disse, desejo sempre é compulsivo, mas tem alguns compulsivos que são péssimos. Tem gente que tem desejo na disciplina. E isso é ótimo. Uma pessoa disciplinada, ela consegue quebrar metas, ela consegue focar naquilo que realmente é essencial. Mas quando o desejo tá voltado às coisas ruins, tipo alcoolismo, prostituição, tudo isso, isso degrada a pessoa. Você perde a essência de quem você é. Por isso que é importante a gente buscar ajuda sobre isso. Sobre começarmos a entender e revelar esses desejos. Não para os outros, porque isso gera muito constrangimento, mas revelar para o nosso Abba Pai. Eu sei aí que você provavelmente pode não ser cristão, pode até ser cristão, vai ser melhor ainda se você for, você já vai entender. Mas eu tenho total convicção de que exista sim um Criador do Universo. Se você for olhar ao redor, muita gente fala, não, mas pode acontecer várias coisas. Tudo bem, pode acontecer, mas os princípios cristãos, se nada disso for real, vale a pena ser cristão. Hoje em dia, falando bem sinceramente, os valores cristãos são não bem empregados, mas muitos valores que nós temos hoje na sociedade são votados para os valores cristãos. Não matar, a gente tem o consentimento que trair é errado, a gente tem a noção, pelo menos a maioria das pessoas, que se prostituir é algo considerado feio, porque você tá ali se exibindo, sabe? É algo sem respeito. E assim, dessa forma, Deus pode perdoar e acessar o nosso coração. Quando nós confessamos que nós temos pecados, quando confessamos que nós temos desejos que são sujos, e você quer mudar isso, mas você não sabe como, você precisa de um pai. Não o seu pai na terra, se você tiver um, mas o seu pai celeste. Lá em Jeremias 1:15, que o Senhor esclareceu essa verdade ao profeta Jeremias, quando disse: antes de que te formasse no ventre te conheci, e as nações te dei como profeta. Bom, aqui nesse versículo Deus está falando sobre Jeremias e como ele já escreveu toda a história de Jeremias. Tudo o que vai acontecer na nossa vida, Deus já tem a noção do que pode acontecer. E Ele quer te ajudar, Ele é um Pai muito amoroso. Então, entrega sua vida a Jesus, conversa com Ele. Mesmo que você não acredite, eu tenho o prazer de orar por sua vida. Como eu já disse, meu Instagram, meu contato sempre está na descrição. Então você pode pesquisar com outra pessoa no YouTube, existem vários vídeos explicando sobre isso. Mas deixa aí um engancho para possíveis novos vídeos. Bom, continuando. Na terceira semana eu já tinha a convicção de que eu já estava no desafio, no propósito, de não entrar no Instagram, não entrar no TikTok, nem entrar no YouTube. Eu comecei a aceitar. Tipo assim, nossa, eu não posso jogar, não posso fazer nada do que é bom. Vou fazer o quê? Eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar. E é isso, é simples. Quando eu tiro os olhos de uma coisa, eu começo a procurar outra. E eu sei os desejos bons que eu tenho que ter. Então, os desejos bons são a disciplina. Eu compro uma barra, eu tô fazendo barra em casa, eu tô começando a ler mais livros,
tô começando a estudar mais. Isso é algo muito positivo, que você deve fazer também. E hoje se encerra a 4ª semana. E por incrível que pareça, eu vou continuar o desafio, o propósito. Porque, como eu disse antes, a maioria da população brasileira não tem condição de ter autocontrole. Não tem condição. Eu conheço várias pessoas que são alcoólatras. E, tipo assim, isso é um nível muito extremo. Mas tem gente que não tem controle da sua própria vida. Tipo assim, se permite ficar no celular 3 horas por dia no mesmo aplicativo, sem fazer nada de produtivo. E tá de boa quanto a isso. Só aqui tem outra tese que eu quero falar. Quanto mais tempo você passa em frente a essas telas, em frente a esses desejos do mal, você fica anestesiado. Porque... Com que, meu jovem querido? Bom, esse porquê eu vou deixar para outra hora. Eu já gravei esse vídeo que vocês acabaram de assistir. Eu tô aqui só fazendo esse vídeo para ficar salvo. Que eu precisei cortar o vídeo em 2, porque senão teria mais de 30 minutos. E não seria algo viável para todo mundo assistir. Por isso, curtam, compartilhem e obrigado por assistir. Se alguém assistiu. É isso. Beijo.